Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num território que, olha, todo mundo conhece muito bem: o nosso próprio mundo interno. Essa paisagem fascinante onde o que a gente sente e o que a gente faz se encontram, nem sempre de forma amigável. Vamos juntos navegar por essa experiência e entender como a integração dessas duas forças pode levar a gente para um estado de mais coerência, de mais interesse. E esses dois lugares aqui acho que são bem familiares, né? De um lado, o apenas sentir. Sabe como é? É como estar num barco sem leme, totalmente à deriva num mar de emoções. Isso gera uma sensação de desorientação, de confusão, a gente fica reativo a tudo. E do outro lado, o apenas agir. É o famoso piloto automático, ação atrás de ação, mas sem conexão interna. O resultado? Uma rigidez, uma dureza que a gente sente até no corpo. São dois extremos, mas que fazem parte de uma experiência humana muito, muito profunda. E talvez o ponto mais importante de toda essa nossa conversa seja este: estar nesses estados não é um defeito, não é algo quebrado que precisa ser consertado. Na verdade, é uma resposta super inteligente do nosso sistema, um jeito que ele encontra para lidar com a sobrecarga. É basicamente um sistema em alerta, fazendo o melhor que pode para nos proteger. É isso mesmo. Viver nesses extremos, ou só sentindo, ou só agindo, é, na sua essência, um mecanismo de proteção. Quando o nosso sistema percebe algum tipo de ameaça ou um excesso de informação, ele pode se fragmentar, se dividir, como uma estratégia de sobrevivência mesmo. Então não há culpa nisso, não tem erro. É só um sistema fazendo o melhor que pode para manter a gente em segurança. Ok, então, se esses estados são modos de proteção, como é que a gente encontra um caminho diferente? A resposta talvez não esteja em lutar contra eles, mas em achar um jeito novo de organizar nossa própria percepção. Vamos explorar aqui essa ideia de um diálogo da coerência. E o que seria essa tal de coerência? Bom, a gente pode pensar nela como uma conversa bem afinada entre duas das nossas capacidades mais fundamentais. A capacidade de perceber o que está acontecendo dentro e fora, ou seja, de sentir, e a capacidade de direcionar as nossas ações com clareza, com consciência. Não é uma coisa ou outra, é a dança harmoniosa entre as duas. E para deixar isso um pouco mais concreto, podemos até imaginar essas capacidades como duas vozes internas. Uma é a voz do sentir, que está ligada na nossa sensibilidade, na empatia, na conexão, é a voz que nos ajuda a ler o ambiente. A outra é a voz do direcionar, que traz foco, clareza, planejamento, é ela que nos ajuda a agir de forma consciente. Pensar assim pode ajudar a gente a criar um mapa funcional para entender o que estamos vivendo por dentro. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Quando a sensibilidade não tem um direcionamento claro, a gente se perde. E quando a ação não tem a sensibilidade para guiar, a gente fica rígido, desconectado. A beleza toda está nesse equilíbrio, nessa dança entre os dois. Pare um momento para pensar como é que isso ressoa na sua própria experiência de vida. E essa dança, esse equilíbrio, isso não é algo que a gente impõe de fora para dentro, sabe? A grande virada de chave é entender que este é um processo de organização interna. É sobre devolver a nós mesmos a nossa autonomia natural de nos autorregular. Essa ideia é muito poderosa. Muitas vezes a gente acredita que ser forte é aguentar o peso do mundo nas costas. Mas a força de verdade, aquela que nos sustenta, ela vem de outro lugar. Ela brota do processo de se tornar inteiro, de integrar as nossas partes, de nos organizarmos por dentro, de dentro para fora. E como é que esse processo acontece? Geralmente, ele segue um fluxo bem orgânico. Tudo parece começar no corpo. Quando o nosso sistema nervoso encontra um lugar de mais segurança, o corpo reencontra o seu equilíbrio. A partir daí, a mente, que já não está mais naquele modo de alerta, consegue acessar a clareza. E olha só que interessante, com o corpo equilibrado e uma mente clara, a vida começa a se organizar como um reflexo natural dessa nova coerência interna. E quando essa organização interna acontece, algo fundamental na nossa relação com a vida se transforma. A gente deixa de ser só um passageiro reativo, sabe? Que só reage ao que acontece. E passamos a ter um papel muito mais ativo, muito mais consciente. A gente entra numa nova forma de estar no mundo. Uma forma de participar da criação. E essa ideia final nos deixa com uma reflexão. Integrar nossa capacidade de sentir com a nossa capacidade de agir com consciência nos tira daquele ciclo de apenas reagir ao que o mundo joga na gente. Em vez disso, nos tornamos participantes ativos na criação da nossa própria realidade. É uma mudança de quem reage para quem cria. Então, para fechar esta análise, a questão não é o que se pensa sobre isso, mas como seria, no próprio corpo, sentir essa mudança acontecer.